Os relacionamentos com crianças às vezes são difíceis, especialmente durante a transição para esta idade adulta, quando os pais tentam guiar seus filhos pelo caminho certo. Mas às vezes o cuidado excessivo pode levar a consequências imprevistas. Na pequena cidade de DeBary, na Flórida, não muito longe de Orlando, vivia Gayle Clevenger, uma mãe e esposa de 46 anos. Nascida em 4 de julho de 1972, ela era uma de 6 filhos em uma família problemática. Sua primeira infância foi marcada por uma atmosfera difícil em casa. Os pais levavam uma vida caótica, abusavam de álcool, não cuidavam adequadamente dos filhos e não conseguiam manter um emprego por mais de alguns meses. Junto com 4 irmãs e um irmão, Gayle cresceu em meio ao caos familiar. Mas os irmãos conseguiram ser um apoio confiável uns para os outros. Surpreendentemente, todas essas dificuldades apenas fortaleceram o caráter de Gayle. Ela se desenvolveu em uma personalidade otimista, amigável e confiante. Desde jovem, ela se interessou por arte, primeiro violino, depois pintura. Com o sonho de dedicar sua vida à arte, Gayle entendeu que o caminho seria difícil sem o apoio dos pais. Ela decidiu começar com uma carreira mais segura. Em 1990, após se formar no ensino médio, ela se matriculou na Universidade de Miami para estudar arquitetura. Graças à sua inteligência natural e dedicação, ela provou ser uma excelente aluna e se formou com honras. A jovem e determinada Gayle estava cheia de energia e ambição. Embora a arquitetura fosse considerada um campo difícil para mulheres, ela conseguiu encontrar um emprego em sua área em 1 mês. Sua carreira se desenvolveu rapidamente, mas sua vida pessoal não foi tão bem sucedida. Em meados dos anos 90, ela começou a namorar um jovem, e logo seu relacionamento resultou em casamento. Infelizmente, a união provou ser infeliz. Problemas que ela conhecia desde sua juventude voltaram à sua vida. Graças ao apoio de seus amigos, Gayle conseguiu terminar esse relacionamento. Seus parentes a ajudaram a se proteger de seu ex-marido e obter uma ordem judicial que o proibia de se aproximar. O único ponto positivo desse período foi o nascimento de seu filho Gregory Ramos, do qual ela manteve a custódia. Apesar de seu passado difícil, Gayle não perdeu a fé na possibilidade de construir uma família feliz. No início dos anos 2000, o destino a uniu a Daniel Clevenger. Ele provou ser uma pessoa calma e confiável que compartilhava seus valores familiares. Gayle sentiu que a felicidade finalmente estava sorrindo para ela. Embora fosse cautelosa no início, com o tempo ela se convenceu das intenções sinceras de Daniel. Após 1 ano, eles decidiram se casar. Em 2018, eles viviam como uma grande família. Gayle, Daniel, seu filho Gregory e os filhos de Daniel de seu casamento anterior, cuja mãe os havia abandonado em tenra idade. Assim, Gregory ganhou um meio-irmão e uma meia-irmã. Nessa época, a vida de Gayle estava indo bem. Ela estava fazendo carreira, mas assuntos familiares continuavam a preocupá-la, especialmente em relação a seu filho Gregory Ramos, que nasceu em 2003. Desde pequeno, Gregory era retraído. Embora tivesse amigos, seu círculo social permanecia muito pequeno. Em ambientes desconhecidos, ele era inseguro e tinha dificuldade em fazer contato com os outros. A mãe, preocupada, tentou ajudá-lo a se tornar mais sociável, inscrevendo-o nos escoteiros. Gayle também matriculou seu filho em aulas de karatê, esperando que o esporte lhe desse mais confiança e o ajudasse a se relacionar melhor com seus pares. Apesar da presença do meio-irmão e da meia-irmã, não se desenvolveu entre eles uma relação próxima. As pessoas ao redor notavam o cuidado extraordinário de Gayle com seu filho. Ela dedicava todo o seu tempo livre a Gregory e tentava proporcionar-lhe uma vida confortável que ela mesma não teve em sua juventude. Ela mimava seu filho na esperança de criar condições ideais para ele. Até 2018,
A família havia se estabelecido em uma casa espaçosa, onde cada um tinha seu próprio quarto. Gale estava feliz por poder realizar seu sonho de uma vida familiar feliz. No entanto, nem todos compartilhavam seu otimismo. No ensino médio, Gregory permanecia retraído e tinha um pequeno círculo de amigos. Ele não se destacava entre seus colegas, mostrava desempenho médio na escola e demonstrava pouco entusiasmo por quaisquer atividades. Tinha-se a impressão de que todas as suas atividades eram mais por iniciativa de sua mãe do que por seu próprio desejo. Gregory era um jovem bastante fechado. Raramente passava tempo com amigos depois das aulas e preferia se recolher em seu quarto com o computador. Suas principais ocupações eram videogames e música alta, que ele tocava constantemente em seu quarto. Durante esse período, ele desenvolveu problemas comportamentais, incluindo conflitos com outros, o que atraiu a atenção da polícia. Sua mãe, querendo proteger seu filho, conseguiu convencer os representantes da lei a dar-lhes a oportunidade de corrigir a situação por conta própria. O assistente social juvenil examinou Gregory e concluiu que o problema não estava em suas habilidades. O jovem simplesmente não queria se esforçar para alcançar objetivos. A situação foi complicada pela difícil fase de transição para a idade adulta. Gale estava muito preocupada com os conflitos de seu filho com a lei. Embora nada crítico tivesse acontecido até então, ela temia que, sem controle adequado, tudo pudesse piorar. A mãe tentou direcionar a energia de seu filho para o estudo em vez dos jogos. Sua atenção constante ajudou a melhorar seu desempenho. No entanto, Gregory resistia a qualquer tentativa de influenciar sua vida. Antes do inverno de 2018, a situação na família se agravou novamente. Embora as notas permanecessem medianas, o currículo ficou mais difícil. Os resultados pioraram e o jovem não mostrava vontade de estudar. Quando novos tópicos começaram em diferentes matérias, Gregory ficou para trás. A mãe tentou ajudar com os estudos, mas encontrou resistência. Quando notaram que o apoio realmente melhorava o desempenho, o padrasto de Gregory e seus filhos também começaram a ajudar a mãe. Os pais uniram forças para direcionar a atenção do filho para os estudos e alcançar os resultados desejados. Em 1º de novembro de 2018, Daniel foi com os filhos mais novos visitar parentes em outra cidade, ficando em casa apenas Gale e o filho mais velho. Embora não tivesse apoio nas conversas educacionais naquele dia, a mulher continuou insistindo na importância da educação. À noite, após revisar as notas, Gale notou que o desempenho de Gregory estava caindo novamente. Ela teve uma conversa séria com ele sobre a importância do aprendizado, da formatura e das perspectivas futuras para a faculdade. Como de costume, o jovem ouviu com indiferença, sem mostrar emoções. Gradualmente, a tensão diminuiu. No dia seguinte, Gregory foi para as aulas como de costume. As pessoas ao seu redor não notaram nada em comum. Ele continuava sendo a mesma pessoa quieta e fechada que só se comunicava com um círculo restrito de amigos. Depois das aulas, ele se dirigiu para casa. Por volta das 3 da tarde de 2 de novembro de 2018, um Gregory agitado ligou para o número de emergência 911. Ele informou ao atendente que havia acabado de voltar da escola e descoberto sinais de arrombamento na porta e desordem na casa. Ele não entrou, temendo a possível presença de um estranho. O jovem deixou imediatamente claro que havia passado o dia todo na escola. O que mais o preocupava era o fato de que o carro de sua mãe estava estacionado em frente à casa. Dentro, havia um silêncio incomum. E ele estava preocupado com o estado de Gale, que não conseguia encontrar em lugar algum. Gregory expressou a suposição de que sua mãe poderia estar no trabalho e ter ido para lá em outro carro. Possivelmente um colega a tinha levado pela manhã. No entanto, os sinais de arrombamento e a desordem na casa causaram séria preocupação com seu bem-estar.
O operador do centro de emergência falou calmamente com o jovem e tentou esclarecer a situação. Uma viatura foi imediatamente enviada ao endereço indicado da família Kliminger. O preocupado Gregory esperava a polícia na rua. Ele apontou para a porta danificada e parecia muito preocupado. O incidente chamou a atenção dos vizinhos. Várias pessoas vieram apoiar o jovem visivelmente confuso. Gregory tentou ligar para sua mãe várias vezes, mas só ouvia a caixa postal. Na porta de entrada havia danos visíveis na área das dobradiças. Dentro havia caos total, móveis quebrados, objetos de vidro estilhaçados. O carro de Gale realmente estava estacionado em frente à casa. Na inspeção do veículo não foram encontrados vestígios suspeitos. Os policiais notaram que a devastação na casa não parecia um roubo comum. Parecia que alguém havia destruído a propriedade deliberadamente. Surpreendentemente, os vizinhos relataram não ter ouvido nenhum barulho. Segundo o depoimento de Gregory, tudo deve ter acontecido durante seu horário escolar. O mais preocupante continuava sendo a ausência de Gale. O jovem estava em um estado tão agitado que as autoridades decidiram levá-lo a um centro médico para exame e possível medicação calmante. A situação foi complicada pelo fato de que os demais membros da família estavam viajando. Apenas Gale e Gregory estavam na casa, o que tornava a situação particularmente perturbadora. Ninguém podia imaginar quem poderia estar envolvido neste incidente. Depois de investigar o passado da mulher, os investigadores consideraram o possível envolvimento de seu primeiro marido, com quem ela tinha um relacionamento complicado. No entanto, essa versão foi rapidamente descartada. O homem estava no trabalho, o que foi confirmado tanto por colegas quanto por gravações de câmeras. Os investigadores contataram Daniel, o segundo marido da desaparecida, esperando obter informações adicionais. O padrasto de Gregory estava chocado com o incidente e não conseguia imaginar quem poderia estar envolvido. Depois disso, o jovem foi chamado à delegacia para interrogatório. Os investigadores esperavam sua cooperação. Afinal, tratava-se de sua mãe. Mas desde os primeiros minutos notaram sua estranha hesitação em apoiar a investigação. Ele hesitava em suas respostas, e seu nervosismo inicial foi substituído por uma concentração incomum. Chamaram a atenção marcas recentes em seu corpo que pareciam sinais de resistência. No rosto de Gregory havia inchaços e sinais de contusões. Quando questionado sobre isso, ele explicou tudo com uma briga escolar. No entanto, quando foi solicitado a fornecer detalhes e nomear os envolvidos no conflito, sua história ficou confusa e pouco clara. Ele nem conseguia dizer os nomes dos instigadores. Parecia que o jovem estava inventando a história espontaneamente. Quando percebeu a desconfiança da polícia, Gregory começou a evitar esse assunto. Um dos investigadores notou as inconsistências e começou a observar o comportamento do jovem mais atentamente. No decorrer da conversa, sua preocupação aumentou. Os policiais acreditavam cada vez menos em suas palavras. Gregory passava constantemente a mão pelo cabelo, esfregava seus membros, fechava os olhos ao responder e cruzava os braços. Sua linguagem corporal revelava claramente inquietação e o desejo de se fechar à conversa. Os investigadores reconstruíram os eventos dos últimos 2 dias, quando ele havia ficado em casa com sua mãe para determinar o rumo posterior da investigação. Os policiais notaram algo estranho. Gregory podia relatar sua manhã e o retorno da escola minuto a minuto, como se estivesse lendo um cronograma. No entanto, tinha dificuldade em lembrar mesmo o horário aproximado do jantar de ontem ou do último encontro com sua mãe. Tinha-se a impressão de que ele havia planejado cuidadosamente especialmente este dia para não deixar lacunas temporais, mas havia negligenciado outros detalhes. Os investigadores estavam céticos em relação à história do jovem. Durante a conversa, um deles perguntou sobre o relacionamento de Gregory com sua mãe. Em vez de falar sobre a vida familiar como de costume,
Ele repetiu várias vezes que não tinha nada a ver com o incidente. Isso deixou os policiais intrigados. Até aquele momento, só se havia falado de um possível arrombamento, não de algo mais sério. Após uma hora de conversa, o comportamento de Gregory ficou mais notável. Ele começou a falar de sua inocência, embora ninguém tivesse perguntado sobre isso. Então ele tentou direcionar a atenção para um grupo de amigos estranhos, sugerindo que a polícia deveria investigá-los. Neste ponto, havia muitas contradições na narrativa de Gregory. Ele começou até a se confundir com os períodos de tempo que havia descrito anteriormente com precisão. Quando os policiais apontaram essas inconsistências, ele decidiu contar uma versão diferente. Segundo suas palavras, tudo começou no dia anterior, quando sua mãe o repreendeu depois da escola por causa de uma nota ruim em biologia. Em um momento emocional, ela levantou a mão contra ele pela primeira vez. Durante a conversa com os investigadores, Gregory contou sua versão dos eventos. Segundo suas palavras, houve um conflito sério entre ele e Gale, onde a situação saiu do controle. Após o incidente, o jovem decidiu em pânico esconder o ocorrido e levou Gale no carro. Ele dirigiu pela cidade por muito tempo, tentando organizar seus pensamentos. Em seu estado fortemente deprimido, Gregory pensou várias vezes em decisões irrevogáveis, mas se conteve e continuou dirigindo pela região. Finalmente, encontrou um lugar isolado perto de uma igreja abandonada. Ao olhar ao redor, o jovem notou um local com vestígios de fogueira. Lá, ele cavou uma depressão e levou Gale do carro para lá. Ele tentou remover essa aliança de casamento de sua mãe para vendê-la em uma casa de penhores e confundir a investigação. Mas a joia não pôde ser removida, mesmo após várias tentativas. Depois disso, Gregory simplesmente cobriu o local com folhas caídas e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Ele se sentia muito cansado e queria descansar antes das aulas do dia seguinte. Na escola, ele se comportou tão normalmente que nenhum dos colegas questionados notou algo estranho. No entanto, durante a noite, Gregory acordou e percebeu que o simples desaparecimento de sua mãe levantaria suspeitas. Por isso, ele decidiu simular um arrombamento antes da escola e depois ir para as aulas. Gregory planejava ir à polícia após seu retorno. Quando começou a criar a desordem, percebeu que era muito trabalho para uma pessoa e decidiu pedir ajuda a seus amigos. Na opinião dos investigadores, a encenação do incidente na casa foi bastante convincente. O conhecimento das aulas de criminalística pelas quais Gregory tinha especial interesse ajudou nisso. No entanto, ele cometeu alguns erros cruciais. O mais importante deles foi que ele não conseguiu manter o ocorrido em segredo. Gregory compartilhou a informação com seus amigos Dylan e Brian e fez isso até com certo orgulho. Ele pediu a seus colegas de escola para ajudá-lo a simular um arrombamento na casa. Contrariando suas expectativas, os amigos levaram a história como uma brincadeira, mas concordaram em participar da devastação. Enquanto os investigadores falavam com Gregory, seus amigos já estavam prestando depoimento na sala ao lado. Eles ajudaram a precisar a cronologia dos eventos e verificar a credibilidade das declarações do protagonista. Ficou claro que o ocorrido não foi espontâneo. Gregory agiu de forma premeditada. Seus amigos o pegaram de manhã para levá-lo à escola. No caminho, ele compartilhou informações inesperadamente perturbadoras que seus amigos interpretaram como uma piada. Gregory não se importou com isso. Para ele era mais importante que eles o ajudassem com a devastação da casa depois das aulas. O grupo perdeu a última aula e foi para a casa da família Clevenger. Dentro já havia caos, que Gregory havia começado pela manhã. A desordem que os policiais encontraram ao chegar era o resultado das ações conjuntas dos três. Os amigos causaram o caos com a permissão de Gregory. No entanto, os investigadores notaram um detalhe interessante. Alguns objetos permaneceram intocados. Todos eles pertenciam ao jovem.
Entre os itens preservados estavam o presente de seu pai, uma espingarda de caça, um arco esportivo, um computador gamer e outros objetos valiosos para Gregory. Após concluir a devastação, os amigos simplesmente desejaram boa sorte e foram embora o plano ainda não estivesse completo. Depois disso, Gregory procurou as autoridades policiais e encenou um arrombamento. Ele deveria interpretar o papel do filho preocupado. Durante as investigações, alguns pertences de Gale foram encontrados com Dylan. Isso ajudou a obter uma confissão do jovem. Sua mentira foi facilmente descoberta, já que todos os objetos, exceto os pertences de Gregory, foram destruídos. O mais difícil foi obter um depoimento de Brian. Ele negou persistentemente seu envolvimento no incidente, embora os outros participantes já tivessem relatado o papel de cada um. Finalmente, com a ajuda dos depoimentos de outros, foi possível reconstruir a cronologia dos eventos. Quando essas informações foram apresentadas a Gregory, ele parou de negar. Ficou claro que o incidente foi cuidadosamente planejado com antecedência. Não parecia ser um acidente ou legítima defesa. Neste ponto, muitos conhecidos da família Clevenger haviam sido interrogados, confirmando o caráter difícil do jovem. Para eles, o comportamento de Gregory não foi surpreendente. Apesar da seriedade da situação, os 3 detidos continuavam se divertindo na delegacia e, obviamente, não entendiam a gravidade de suas ações. Dylan e Brian brincavam sobre possíveis punições sem compreender a seriedade da situação. Naturalmente, sua responsabilidade não era tão grave quanto a do principal envolvido. Agora a investigação precisava esclarecer a verdadeira extensão de seu envolvimento. Após o interrogatório, os 3 foram levados sob supervisão para o Departamento de Justiça Juvenil. A polícia encontrou Gale no local indicado. Era óbvio que as tentativas de apagar os rastros foram realizadas de maneira extremamente descuidada. Em 4 de novembro de 2018, Gregory Ramos foi acusado de eventos graves com sua mãe e de ocultar provas para evitar responsabilidade. Os processos judiciais ocorreram em uma atmosfera extremamente tensa. Gregory frequentemente mostrava emoções e pedia perdão. Muitos consideravam seu arrependimento insincero e viam nisso apenas uma tentativa de reduzir a pena. Os parentes estavam presentes no tribunal, abalados com os eventos. Daniel e as crianças sofreram muito com o ocorrido. Todos eles haviam desenvolvido um vínculo estreito com Gale. Houve muitas apresentações emocionais. Gregory falou em sua defesa, pediu desculpas aos familiares pela dor causada e pediu clemência para Prine e Dylan, cuja inocência ele afirmava. O acusado repetiu isso várias vezes, mas a promotoria se baseou apenas em fatos e continuou as investigações. Segundo o depoimento de Gregory, seus amigos não entenderam a verdadeira situação. Quando percebeu isso, apresentou tudo como uma brincadeira e inventou uma história para explicar a desordem na casa. Devido à sua pouca idade, Gregory Ramos tinha chances de receber uma pena mínima. Para chegar a um acordo, a promotoria ofereceu um acordo. Uma confissão o ajudaria a evitar a pena máxima. Gregory aceitou os termos do acordo e relatou os eventos daquela noite. Ele falou sobre desentendimentos com sua mãe por causa de seu desempenho escolar. Após a discussão, ele se retirou para seu quarto e bateu a porta com força. Ele tentou dormir, mas não conseguiu. As palavras de sua mãe, ditas no calor da discussão, não o deixavam em paz. Mais tarde, ele saiu de seu quarto e voltou à conversa com Gale. A situação escalou. Na raiva, Gregory perdeu o controle de si mesmo. O incidente durou cerca de meia hora, embora ele tivesse tempo para voltar a si e parar. Por isso, o ocorrido dificilmente pode ser considerado não intencional. Descobriu-se que Gale, enquanto Gregory estava em seu quarto, contatou seu marido, que estava com os mais jovens na casa de parentes, e contou-lhe sobre a difícil conversa com seu filho.
Seu marido tentou acalmá-la e prometeu cuidar de tudo quando voltassem em alguns dias. Ele não podia prever tal desenvolvimento. O tribunal impôs uma pena de 45 anos de prisão. A possibilidade de liberdade condicional existirá após 25 anos. Após a libertação, ele estará sob supervisão constante. Apesar dos pedidos de clemência de Gregory para seus amigos, eles também enfrentavam uma pena severa, até 30 anos. Dylan Seglarek foi negada a possibilidade de liberdade sob fiança após as audiências preliminares. Dylan tinha um histórico de problemas psicológicos. Diante disso, havia a possibilidade de ele se machucar ou fugir. Ele passou os próximos 309 dias em custódia preventiva. Mais tarde, foi-lhe oferecida liberdade mediante fiança de $200 mil, mas a família não conseguiu levantar essa quantia. Até 8 de fevereiro de 2021, ele passou 828 dias na prisão do condado, sem admitir seu envolvimento no incidente. Por isso, o caso foi encaminhado a um júri. Nas audiências, faltavam à acusação provas para comprovar a culpa do jovem. O juiz tomou uma decisão de compromisso. Dylan recebeu 10 anos de liberdade condicional. Brian Poros foi o que se saiu melhor. Após as audiências preliminares, sua fiança foi fixada em $100 mil, que seus pais conseguiram pagar. Ele recebeu condições padrão, mas ainda assim pôde terminar a escola e ir para a faculdade. Durante esse período, o jovem nunca violou as condições de sua liberação. Em 8 de julho de 2021, Brian compareceu ao tribunal. Os advogados enfatizaram que durante os 3 anos em liberdade ele havia se provado um membro digno da sociedade. No entanto, a família Gale insistia em uma pena mais severa e exigia para ele a mesma punição que Dylan: 828 dias de prisão e 10 anos de liberdade condicional. A defesa argumentou que o acusado era vítima das circunstâncias e, devido à sua pouca idade, não compreendia a gravidade da situação. A promotoria insistia na punição e recebia o apoio dos parentes de Gale. Por fim, Brian recebeu uma pena de liberdade condicional. Daniel, o marido de Gale, admitiu mais tarde que havia perdoado os jovens, pois percebeu que a raiva não mudaria o que aconteceu. Ele decidiu deixar a situação para trás e seguir em frente.